Boa noite, hoje é dia 26 de outubro de 2021 e nós vamos gravar a aula 19 da Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. O homem e sua mensagem, o fluxo. Nós já estamos aí quase na metade do livro. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 6, Viagens no Tempo e no Espaço e Além. Não é viagens no tempo e no espaço sideral, nem no espaço-tempo, tá? Viagens no tempo, no espaço e além é as viagens do Joel pelo mundo, certo? O capítulo vai tratar disso. Quando eu digo para a audiência do YouTube não se contentar com essas aulas aqui e fazer a leitura do livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, não é para fazer a leitura junto com essa aula aqui não, não. É para ler no particular, em casa, no gostoso ali, fazer 2, 3, 4 leituras desse livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Quem não souber onde tem o livro, entra no site www.psicanalisedalma.com, vai olhar lá a aba Orientações. Na aba Orientações, vai ler um curto texto, que é uma orientação geral para estudo, um curtinho, e lá vai achar um link de uma nuvem no Google, aonde tem todos os livros que nós temos até o momento, PDF gratuito de livro de Joel, gratuito, tá? Então vamos direto para a aula já, iniciar. Capítulo 6, Viagens no Espaço, no Tempo e Além. Para aqueles no caminho, e Joel estava no caminho muito antes de vir ao mundo como Joel Goldsmith, não há acidentes. Ou seja, para aqueles no caminho espiritual, no caminho da busca verdadeira pelo encontro com Deus, pelo renascimento, pelo Espírito, pela unificação, pela individuação, tá? Para aqueles no caminho, e Joel estava no caminho muito antes de vir ao mundo, como Joel Goldsmith, não há acidentes. Nada acontece por acaso, tudo está de acordo com a ordem divina. Ou seja, por mais bagunçada, com tropeços e com sombra que seja a vida da pessoa, em dada altura da vida dela, ela chega ao conhecimento metafísico, ou chega ao conhecimento da vida mística, ou chega à ciência cristã, ou chega à igreja da unidade, mas não a mecânica quântica, gente, pelo amor de Deus, certo? Chega ao conhecimento metafísico, invisível e manifesto. E também não é religião não, tá? Ele dá o salto da religião, ele sai fora das religiões, ele sai fora dos esoterismos, ele sai fora dos misticismos, ele se enche disso, ele desconfia, ele percebe que tem algo errado, e em algum momento, pode ser aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, 70, ele encontra o caminho da vida mística e ali ele inicia um processo de comunhão interna ou unificação consciente, ok? Uma hora eu estava pensando em fazer uma live sobre isso, né? Sobre elementos de individuação, a psicanálise da alma, ego, superego, self e o trabalho com as sombras, né? O título-chave é Elementos de Individuação. Estou pensando em fazer uma live disso aí, gravar lá naquele estúdio bonito lá. Estou pensando. Vou abrir um assuntinho ali. Aqui, ó. Vamos lá então. Para aqueles no caminho, e Joel estava no caminho, capítulo 6, tá? Viagens no tempo e no espaço e além. Para aqueles no caminho, e Joel estava no caminho, vocês têm que se ver nessa história aqui. Se ver nessa história, tá? Leiam um livro em casa, no particular, no quietinho e tal. Caramba. Para aqueles, tem gente que fala, professor, parece que você nos ignora, parece que você sempre está dizendo que nós não estudamos ou que nós não temos capacidade de entendimento. Bom, eu vejo o que acontece em alguns atendimentos, em mensagens que chegam para mim, no comentários de meus vídeos no YouTube, no comentário dos vídeos da Rosilda no YouTube. Eu fico de olho no assunto, gente, né? E dos poucos que procuram atendimento individual, né? Os poucos que procuram atendimento individual chegam com uma ideia mais básica, ou assim, querendo entender mais, tá certo? E aí ali dentro do atendimento individual acontece
acontece o desenrolar de uma conversa ou uma aula individual, né? A sessão de orientação geral com o professor Sandro se torna sempre uma aula individual, sempre. Cada sessão é uma aula particular. Para aqueles no caminho, e Joel estava no caminho muito antes de vir ao mundo, como Joel Goldsmith, não há acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está de acordo com a ordem divina. A consciência divina individualizada como toda pessoa sabe o que é necessário em cada passo do caminho. Eu poderia ficar aqui 15 minutos comentando sobre esse assunto aqui, mas eu não vou fazer isso. Dá para expandir muito comentário aqui, mas vamos tocar a aula. Toda experiência, né? Agora, o que será que eu poderia comentar, né? Deve passar na cabeça de vocês, porque aqui, ó, nada acontece por acaso. Tudo está de acordo com a ordem divina. A consciência divina individualizada, como toda pessoa, sabe o que é necessário em cada passo do caminho. Aquele que vai chegar nesse assunto, metafísica, ciência cristã, Joel Goldsmith, prática da presença de Deus, aquele que fatalmente vai encontrar esse assunto em sua vida, a vida dele é recheada de eventos, de sincronicidades, ok? De coincidências, de sinais e de tropeços que levam ele direto para esse caminho. É isso que está dizendo aqui, mas eu fiz um comentário mínimo. Toda experiência na qual uma pessoa exerce uma grande obra serve para fornecer o equipamento necessário para que ele possa cumprir sua função única no plano divino. Função única no plano divino na Terra, tá? Toda experiência na qual uma pessoa exerce uma grande obra ou vai exercer uma grande obra, toda a experiência dela serve para fornecer o equipamento necessário para que ela possa cumprir sua única função no plano divino. Quando diz aqui, ó, serve para fornecer o equipamento necessário para que possa cumprir sua missão, quer dizer que a história de sombra dele, com todos os problemas, dificuldades, dores e sofrimento, é o equipamento necessário. Ele precisa daquela dor, ele precisa daquela frustração, ele precisa exatamente daqueles problemas para que ele sinta a dor da necessidade de buscar por Deus. Esse negócio de busca o reino em primeiro lugar, né? Ou busque a Deus em primeiro lugar, é algo que incomoda a pessoa. É um traço particular característico da pessoa receptiva à verdade. Ele tem um incômodo, ele é a ovelha negra, ele tem incômodo. Ele vai num lugar, ele vai no outro, não serve, ele nunca para. E aí uma hora ele encontra um assunto desse, metafísica, né? Prática da presença de Deus. Assim, o tempo de Joel, vamos retomar aqui, ó. A consciência divina individualizada como toda pessoa, sabe o que é necessário em cada passo do caminho. Toda experiência na qual uma pessoa exerce uma grande obra ou vai exercer uma grande obra, toda a experiência de vida dela pregressa, a sombra dela, tá? Que nem o Joel diz que ele era um homem de negócios e prazer e que foi isso a vida inteira e que aos 38 anos de idade começa o início do contato com a ciência cristã, o início do contato. Toda experiência na qual uma pessoa exerce uma grande obra serve para fornecer o equipamento necessário para que ele possa cumprir sua função única no plano divino. Agora, eu vou falar uma coisa aí que é uma cacetadinha na moringa. A experiência frustrante, limitante e problemática de cada um de vocês, porque cada um a tem em sua medida, é o equipamento necessário para vocês. É a história de sombra. O problema é que muita gente chega nesse assunto aqui sem entender nada de ego, superego, self e trabalho com as sombras, que é o arroz com feijão da psicanálise da alma. O arroz com feijão da psicanálise da alma são os elementos de individuação, o entendimento desses elementos de individuação, ego, superego, self e o trabalho com as sombras. Estou avisando, eu vou marcar uma live
lá no estúdio, da Totem Studio, uma live, os elementos de individuação, né? E vou falar desse assunto, ego, superego, self e o trabalho com a sombra. Mais uma vez, nós vamos dar uma expandida nesse conteúdo. Aqui, ó. Toda experiência na qual uma pessoa exerce uma grande obra serve para fornecer o equipamento necessário para que ele possa cumprir sua função única no plano divino. Todo mundo tem uma função única no plano divino. Ninguém está aqui à toa. Então a história pessoal de dores, dificuldades e problemas é o equipamento necessário para cada um. O problema é que as pessoas não sabem olhar para a sua história de sombra. Elas não sabem reinterpretar aquela história de sombra. Elas não chegam ao entendimento da história de sombra como grande tesouro para avançar no caminho da harmonia, ou da contemplação, ou da vida mística. Assim, o tempo de Joel... Está continuando o livro aqui, falando que a história dele pregressa foi esse equipamento. Ó. Assim, o tempo de Joel como vendedor, ou seja, bem antes de conhecer a ciência cristã, assim o tempo de Joel como vendedor não pode ser descartado ou encarado como anos perdidos. Como os anos todos da vida de vocês antes de chegar a esse assunto aqui, não foi ano perdido de jeito nenhum. Vocês têm que encontrar um jeito de elaborar a história pessoal de vocês e incluir a história pessoal de vocês dentro da rotina de prática. Incluir a história pessoal dentro da rotina de prática e poder identificar os acontecimentos e os elementos que levaram a esse direcionamento é fundamental. Saber identificar isso. Para saber identificar isso, tem que ter uma mente, ou tem que ter um conhecimento na mente, tá falando de mente, mas mental, de uma base primária sobre ego, superego, self e o trabalho com as sombras. Ok? Assim, o tempo de Joel como vendedor não pode ser descartado ou encarado como anos perdidos. Como vendedor, ele era bom. Ele sabia que tinha um bom produto. Como vendedor, ele era bom. Ele sabia que tinha um bom produto. Ele sentiu que tinha apenas que mostrar a um cliente para aceitá-lo. E ele sempre o apresentava com uma exuberância transbordante que era contagiante. Ou seja, o Joel, como um exímio e excelente vendedor, né? Um vendedor de tarimba, com experiência, que gostava do que fazia e gostava de ganhar dinheiro, ele apresentava com exuberância transbordante e contagiante o que quer que ele tivesse na mão para vender, certo? Então ele era um vendedor mestre, certo? Um homem que gostava de grana. Essa mesma atitude foi transferida para o seu trabalho no ministério espiritual. A sede por grana? Não. A capacidade, competência e inteligência, a habilidade intelectual, a habilidade da eloquência, o dom da eloquência, o dom da palavra. Essa mesma atitude foi transferida para o seu trabalho no ministério espiritual. Ele nunca recorreu à propaganda poderosa de qualquer tipo, sabendo que o valor de seu produto iria levá-lo ao reconhecimento. E seu produto foi o fruto de sua união consciente com Deus. Aqui nós estamos separando a história de vendedor dele para a história de praticante dele, ok? A partir da história de praticante da presença, ele sabia. Conforme ele foi vendo a verdade crescendo em sua consciência, ele percebeu claramente. Ele falou, é inevitável o sucesso disso. Não pelo sucesso humano em si, mas pelo bem que ele poderia levar a todos aqueles que seriam atraídos até ele para este assunto. Ele viu que a história estava sendo construída. Ele viu, vamos dizer assim, entre aspas, a mão de Deus agindo, ou a inevitabilidade da harmonia da presença. A inevitabilidade da harmonia da presença. Qualquer um que estude Joel com seriedade vai enxergar no seu caminho a inevitabilidade da providência divina. E ele começa a se sentir seguro e tranquilo e expressa seus dons e habilidades
com cada vez mais primor, dedicação e tempo. O que significa tempo? Significa que quando a pessoa realmente está entendendo, Joel, que quando a pessoa realmente está entendendo oração em vigília e meditação contemplativa, o sono dela vai diminuir. Pode demorar 4, 5, 6, 7, 8 anos de prática e meditação, ok? Em algum momento, aquelas 8 ou 9 horas de sono vão se tornar uma necessidade de apenas 3 ou 4 horas de sono. Ah, professor, mas eu ficaria com sono, eu ficaria cansado. Não, não fica não. Você sabe por quê? A pessoa acorda do nada e ela é obrigada a sentir da cama porque o corpo não para ali quieto mais. Ela precisa produzir, ela lembra dos afazeres. É lógico, né, que quando chega nesse nível de consciência, quem que não desejaria esse nível de consciência? Não é verdade? Todo mundo que produz em qualquer área profissional, ele trabalha 12, 14, 16. Quem que já ouviu falar que o Antônio Hermílio de Moraes, há muitos anos, e por muitos anos, trabalha 16 horas por dia. Quantas horas vocês acham que o Silvio Santos trabalha? E vocês querem ganhar dinheiro do nada, né? Trabalhando 8 horas no emprego convencional. A consciência vai ter que expandir, gente. Então, mas eu não sei como, eu não tenho faculdade. Estuda metafísica. Não te apoies no teu próprio entendimento e busque o conhecimento sobre Deus. Mergulhe nas obras de Joel. Queira mudar a sua vida. Se você for uma pessoa receptiva à verdade, se você for uma pessoa que desde criança tinha incômodos e problemas, conflitos religiosos e queria entender Deus, siga em frente, não falhe. Esta mesma atitude foi transferida para seu ministério espiritual. Ele nunca recorreu à propaganda poderosa de qualquer tipo, sabendo que o valor do seu produto iria levá-lo ao reconhecimento. E seu produto foi o fruto de sua união consciente com Deus. Ou seja, no desenrolar da prática, qual era o produto produzido pela consciência de Joel? A sua união consciente com Deus. Isso não precisava de fanfarra e nem dos truques usados com tanta frequência para captar a atenção fugaz do público. Ele estava construindo uma base mais firme do que isso, pois o seu era um movimento na consciência. Isso não precisava de fanfarra e nem de truques usados com tanta frequência para captar a atenção fugaz do público. O que? É maravilhas, promessas de riqueza, promessas de pensamento positivo, promessa de poder do pensamento. Tá certo? Ele estava construindo uma base mais firme do que isso, pois o seu era um movimento na consciência. No entanto, como o vendedor mestre que ele era, ele nunca perdeu uma oportunidade de apresentar seu produto para aqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quem domina um assunto nunca perde a oportunidade de mostrá-lo com categoria, com conteúdo, com base sólida e com argumentos imbatíveis. O assunto da psicanálise da alma é metafísica, o assunto da psicanálise da alma, o arroz com feijão, é ego, superego, self, eu trabalho com as sombras. Mas, professor Sandro, por que o senhor mistura a psicanálise da alma com a prática da presença? O raciocínio lógico, acadêmico, de a psicanálise da alma facilita demais o entendimento da prática da presença. E eu não inventei isso, eu vivenciei isso. A minha história de sombra e a minha história de vida foi o meu tesouro, foi a ferramenta descoberta para que eu percebesse o processo de individuação em mim mesmo. Os empregos, as oportunidades, os estudos, os esoterismos, o misticismo, a hipnose clínica e depois a psicanálise tradicional foram as ferramentas que foram sendo criadas e me trazendo elementos e conhecimento. E a experiência humana que foi sendo o laboratório, a catarse, ok? A catarse do professor Sandro.
No entanto, como vendedor mestre que ele era, ele nunca perdeu uma oportunidade de apresentar seu produto para aqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir, porque ele nunca sentiu que era ele quem estava apresentando. Sempre foi essa o que é a pegada, sempre esse o insight, ó. Algo dentro que estava vivendo sua vida como ele, fazendo o trabalho. A presença na pessoa, guiando ela, levando ela por experiências na vida, para que ela realmente chegue a algum lugar. Para que ela expresse no mundo humano algo que faça diferença para mais pessoas, não é? E a prática da presença não é fazer isso no nível de cada um, porque é levantar o Cristo na sociedade, é levantar o Cristo no vizinho, é levantar o Cristo no próximo, é levantar o Cristo nos familiares, é trabalhar a sombra levantando o Cristo na consciência individual de cada ser com quem a gente tem contato, independente do nível, até os aparentemente inimigos, principalmente esses. Aqui, ó. Algo dentro que estava vivendo sua vida como ele, fazendo o trabalho. Ele confiava implicitamente nele e por causa disso a confiança era guiada por uma sabedoria raramente encontrada. Olha que interessante essa frase aqui, ó. Ele confiava implicitamente nele. É quando a pessoa confia muito em si mesma, mas ela confia na lógica de suas atitudes. Ela confia no bom senso da sua pessoa. Ela sabe que a honestidade, a pessoa não precisa ser 100% honesta, não. Ela precisa primar por isso, certo? Porque sempre tem o bem e o mal na pessoa, antes da pessoa chegar ao conhecimento da individuação consciente. Sempre tem o bem e o mal. Então ela vai ter qualidades e defeitos, tá? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Quando o praticante chega ao conhecimento da prática da presença ou ciência cristã, aí ele vai derrubar os elementos, vamos dizer assim, derrubar os elementos negativos. Não é uma frase que encaixa muito bem. Ela vai aprimorar e elaborar, ela vai acolher o eu humano, ou seja, ela vai aprender a estar no mundo e não ser do mundo, não se apoiando em seu próprio entendimento, mas ela vai perceber o valor que teve nela, algo que a guiava, que era a sua lógica, o seu raciocínio, a sua capacidade, certo? A sua inventividade. Sabe aquelas pessoas descoladas, que é uma solução para tudo? Esse tipo de pessoa é a pessoa predisposta ao superego. Esse tipo de pessoa é aquele que quebra sempre a cara, mas ele arruma um jeito de dar a volta por cima. Ele quebra sempre a cara, mas ele arruma um jeito de dar a volta por cima. Só que, se ele não entrar num processo de individuação consciente, se ele não conhecer o inimigo, certo? Que é o ego, se ele não aprender sobre esse assunto, ele vai continuar se sabotando. Isso se chama sombra, ok? Enquanto ele não tiver consciência desse processo, por mais inteligente, capaz e bom que ele seja, ele sobe, mas ele cai. Ele sobe, mas ele cai. Então, aqueles que sentem indignação na vida, que se cobram muito e que desejam resultados, são esses indivíduos. Porque o resto nem se cobra. O resto não está nem aí. O resto, qualquer coisa está bom. Tanto faz. É aquele que sofre que é predisposto a isso. Então esse tem que encontrar uma saída. Ele não pode se conformar com o sofrimento. Jamais. Aqui. O início de carreira de Joel, aqui, vamos ler de novo. Ele confiava implicitamente nele e por causa disso a confiança era guiada por uma sabedoria raramente encontrada. Aqueles indivíduos acima da média, né? Deve ter alguns aí entre vocês. Alguns não, né? Vários. O início da carreira, alguém deve ter dito, acho que o professor está falando comigo. Puxa vida, minha vida foi assim, altos e baixos, tropeços e muito desejo de vencer, muito desejo de vencer. Você tem muito desejo de vencer? Você tem a presença em você e não sabe. Aprenda a trabalhar sua sombra, entenda desse assunto. Procure uma informação mais seleta sobre isso e você encontrará. Procure ajuda. E não desista dessa ajuda. Certo? Eu já vi gente procurar pelo atendimento individual. Ai, professor, eu fui de igreja tal, nossa, eu sempre quis sentir isso, esse foi sempre o que eu procurei. Aí a pessoa faz 1, 2 sessões
e some. É engraçado, né? Porque assim, eu posso ver aqueles que eu posso ajudar. Eu posso ver, assistir e orientar aqueles que entram para a classe privativa online. Mas eu não consigo fazer nada por aqueles que se afastam. Nada. Aqui, vamos voltar para o livro. O início da carreira de Joel como vendedor, viajando pelos Estados Unidos e pela Europa, não foi um acidente, ou seja, todo o preparo anterior que ele teve em suas profissões e experiências não foi um acidente, mas uma preparação para os anos subsequentes. Ou seja, a pessoa que está em qualquer ramo de atividade, que ela exerce e precisa obter recursos, se está faltando ideias nela, está faltando presença, ok? Se está faltando ideias, é porque está faltando testemunho. E se está faltando ideias, é porque está faltando lançar o pão às águas. Se está faltando ideias ou criatividade, todo mundo quer ideias, todo mundo quer criatividade. A sombra está maior que o processo da pessoa. Está maior que o processo consciente dela. A sombra está dominando. Então, se ela não sabe o que fazer, se ela não consegue dar testemunho, se ela não consegue testemunhar o desenrolar de sua própria individuação, significa que está faltando algo, está faltando comprometimento. Está faltando comprometimento. Porque dar a cara a tapa e lançar o pão às águas, olha, é fazer mais pelo outro do que por si mesmo. É se comprometer. É poder fazer um trabalho por um valor menor do que ele vale, mas entregar um conteúdo muito com valor agregado, poder entregar um conteúdo com valor agregado muito maior que o valor cobrado. Qualquer negócio que é feito dessa forma, dá certo. É inevitável. Isso é princípio de negócios. Né? Qualquer negócio ou produto deve ter um valor agregado 10 vezes maior do que o preço cobrado por ele. Aí o que acontece? Não falta para a pessoa. A coisa começa a fluir, não é? E aí quando começa a fluir o negócio da pessoa, seja ele qual for, o que ela sente? Ela se sente ocupada, produtiva, útil, inteligente, certo? Ela se sente, a autoestima dela começa a subir. Aí é só ela prestar atenção na inflação do ego e transformar aquilo num trabalho para o superego, ok? Porque a inflação do ego, ela é uma sabotagem que pode levar a gente a certos traços de zona de conforto. Não, vamos entrar nesse assunto, vamos voltar para o livro, o que interessa? Aqui. O início da carreira de Joel como vendedor, viajando pelos Estados Unidos e pela Europa, o início da carreira como vendedor, tá? Jovenzinho. Não foi um acidente, mas uma preparação para os anos subsequentes de viajar pelo mundo carregando a mensagem do caminho infinito. Talvez também toda essa viagem fosse uma evidência externa de uma jornada que só chegasse a um destino e encontrasse a próxima chamando-o. Aqui a frase é um pouco complexa, vamos ler com mais calma. Talvez também toda essa viagem fosse uma evidência externa de uma jornada que só chegasse, ou seja, toda a vida pregressa, experiente de comércio dele, foi uma jornada. A evidência externa, ou seja, era a manifestação externa de uma jornada que só chegasse a um destino e encontrasse a próxima chamando-o. Encontrasse a próxima experiência chamando a responsabilidade por ela. Isso aqui é bom, mas não me serve. Isso aqui é bom, mas é pouco para mim. Isso aqui é bom, mas não é o que eu quero para minha vida. Agora eu coloquei um vaso de flor aqui na mesa, né? Isso aqui é bom, mas não é o que eu quero. Isso aqui é bom, mas não é o que eu quero para minha vida. Eu quero mais. Vocês têm que querer mais, certo? A humildade, gente, ela não significa querer menos, desejar menos ou se conformar com menos. Querer mais e melhor, certo? Querer mais e melhor é a pessoa querer seguir adiante. Nem que aquilo seja o bem da vida humana, se ela não conhece nada de trabalho com a sombra e muito menos metafísica, ela tem que se calçar nessa atitude e nessa coragem para ela se tornar um indivíduo cada vez mais produtivo.
ok? Agora, e quem tem uma vida onde ele não tem tanta produtividade externa? Não interessa. Que nem quando muita gente chega no assunto ciência cristã, metafísica, prática da presença, com a vida estagnada. Aí essa pessoa precisa de ajuda para trabalhar essa frustração nela, para ela, de uma estagnação externa, poder partir para um estado de emoção e envolvimento com leitura, principalmente leitura, e áudio também, é claro, aonde vai haver um trabalho interior. Se a vida externa dela está estagnada, sem rumo e sem possibilidades, gente, a única saída é 3, 4, 5, 6 anos de estudo. Estudo, livros. No caso aqui, eu estou falando direto e reto, papo reto, de Joel Goldsmith, Metafísica e Prática da Presença. Nada além disso. Nada. Qualquer outro conhecimento se torna obsoleto e descartável na situação em que a pessoa está procurando pelo reino, ou por Deus, ou pela experiência da individuação ou unificação. Não adianta ler livro de mecânica quântica. Não adianta. Aqui, ó. Em suas viagens ele bebeu as maravilhas da natureza, montanhas majestosas que dominavam o horizonte. Em suas viagens ele bebeu as maravilhas da natureza, montanhas majestosas que dominavam o horizonte, vales frutíferos, rios fluindo, a glória dos céus e a vastidão dos oceanos. Quer dizer que ele usufruiu da beleza dos passeios, dos encontros e dos prazeres. Em suas viagens ele bebeu as maravilhas da natureza. Ele aproveitou a vida. Ele era um homem de negócios e prazer, um homem com conflitos internos, mas um homem que, em função de ser um homem que se movimentava nos negócios, certo? Apesar de ter a sabotagem de negócios e prazer, ele aproveitou ao máximo. Então ele era um homem bem vivido, né? Bem vivido. Todo homem bem vivido, ele tem uma história de sombra densa. Todo homem ou mulher bem vivido, ele tem uma história ele é bem vivido e ele tem uma história de sombra densa. Ele aproveitou bem a vida, mas também sofreu muito. Então, também havia as criações feitas pelo homem, a arquitetura imponente encontrada em templos, igrejas e mesquitas e cidades de edifícios antigos e novos. Para todos eles, sua resposta foi: depois de vê-los, então o quê? Ou seja, depois de andar pelo mundo e ver maravilhas, ele pensava: depois de vê-los, então o quê? E daí começa a sentir um vazio interior. E quem já está num vazio interior? Quem já está numa frustração? Quem já está numa depressão? Mesmo se a pessoa não teve uma riqueza de história de sombra, não interessa. O teu sofrimento é a tua ferramenta e aquilo tem que ser transformado em algo, ok? Não pode ficar como está. Os objetos inanimados da natureza e aqueles que o homem tinha feito não podiam ouvir sua mensagem. E para ele, a mensagem era a coisa mais importante. Aqui já está fazendo uma menção à importância das viagens dele como praticante, ó. Então ele tem que... porque é como se ele estivesse contando sobre a vida de vendas e de repente desse um salto na ideia para a vida de praticante. Mas tem que sacar isso no texto. Isso é costume com leitura. A pessoa que leu desde criança, interpretou texto, certo? A pessoa com sede pelo conhecimento, ela tem a habilidade de enxergar um salto na história ali com lógica. E não ficou sem pé nem cabeça, não estou entendendo. Ou então passa ali, não entendi. Os objetos inanimados da natureza e aqueles que o homem tinha feito não podiam ouvir sua mensagem. E para ele a mensagem era a coisa mais importante. Então nunca foram as obras do homem que prendiam seu interesse. Nunca a natureza, exceto na medida em que ele via nela um exemplo de um princípio, em que ele contemplando via na natureza um exemplo de um princípio metafísico, reinterpretar a realidade, como diz o livro Caminho Infinito, né?
As pessoas eram o que contava. As pessoas eram o que contava. Na vida de uma pessoa que entra no processo consciente de individuação ou de comunhão interna, o que passa mais a importar é o contato com as pessoas. Ok? É o contato com as pessoas. As pessoas eram o que contava. Para ele, um mundo sem pessoas era apenas uma casca vazia. 55 anos de viagem serviram apenas para reforçar esta atitude. Eu quero pegar um trecho de um áudio do canal da Rosilda Rocha, mandar um abraço para a Rosilda. Muito obrigado, Rosilda Rocha, pela existência do seu maravilhoso canal. Como eu já disse, né, a psicanálise da alma é uma ajuda para entender Joel, é uma ajuda para entender metafísica. Mas o canal do Caminho Infinito em português é muitíssimo mais importante que o canal da Psicanálise da Alma. Sabe por quê? Porque lá tem uma quantidade enorme de áudios do Joel. Os áudios do Joel ali devem ser estudados. Os áudios do Joel no canal do Regis Brother, Regis com 2G, tudo junto, no YouTube, devem ser estudados. Tem muito material gratuito do Joel, de áudios e livros, né? Eu nunca vi, na minha história de vida, de buscador da verdade, um material tão rico e gratuito à disposição daqueles que precisam de um material de altíssimo nível. Altíssimo nível. Então eu coloquei na classe privativa aqui. Hoje, eu estava ouvindo um áudio, pela manhã eu estava estudando, e eu estava ouvindo um áudio e eu falei, olha só isso aqui. E eu gravei o trechinho daquele áudio e joguei lá na classe privativa. Quer ver? O áudio do canal da Rosilda, aonde eu tirei esse trechinho, é um áudio que está assim, ó, Lei Cósmica e Graça 2, Joel Goldsmith, no canal do Caminho Infinito em português. O áudio completo é Lei Cósmica e Graça 2. Mas o pequeno trecho desse áudio é este daqui. Ouçam isso. Vejam isso. Para vocês verem como que o Joel chegou no início da ciência cristã sem entender nada e ficou um tempão sem entender nada. E naquela época ele não tinha quem o ajudasse a entender. Então ele ia na igreja, ele ouvia os ministros, ele estudava, certo? Mas ele mesmo não sabia que ele ia preparar um material maravilhoso e seleto. Quem tem dificuldade para entender Joel Goldsmith precisa de aula sobre Joel Goldsmith, certo? Precisa de professores que ajudam a compreender o ensinamento, o pensamento e a prática de Joel Goldsmith. Mas fica vendo como foi para ele, ó. Então, não existe coisa alguma que jamais tenha sido negada a um indivíduo que viva sua vida em alguma espécie de contato com Deus. O contato com Deus não é alcançado facilmente. Porém, eu realmente penso que todos, quer saiba disso ou não, fazem esse contato enquanto estão lendo, estudando ou meditando. Eles podem não saber que o fazem, talvez não tenham o sentimento de que o fazem, mas estou convencido de que fazem. Estou convencido por essa razão. Quando iniciei o estudo de metafísica na ciência cristã, eu não fiz progresso algum. E 13 anos após haver iniciado, não sabia coisa alguma a mais do que sabia no primeiro ano. O que ele disse? Que no início que ele chegou na ciência cristã, e 13 anos depois, ele não sabia nada sobre o assunto, ele não entendia. Ele ficou 13 anos com contato na ciência cristã sem entender quase nada do assunto. Vamos ver aqui, ó. Quando iniciei o estudo de metafísica na ciência cristã, eu não fiz progresso algum. E 13 anos após haver iniciado, não sabia coisa alguma a mais do que sabia no primeiro ano.
13 anos depois de iniciar na ciência cristã, ele não sabia coisa alguma a mais do que no primeiro ano. E ninguém sabe disso. Tanto que eu vi isso nesse áudio hoje, falei, olha que informação preciosa, mais ou menos o que eu vejo no Jornada, mas eu vou trazer como comentário para a classe privativa. Aí eu gravei um áudinho, joguei dentro do grupo privado de alunos de classe privativa, Psicanálise da Alma, e comentei, fiz uns comentários com eles aqui, certo? Que é o grupo que acompanha as aulas de classe privativa. Tem classe privativa número 2, Praticando a Presença, classe privativa número 3, Arte Curar pelo Espírito. E lembrando que o material mais importante até agora foi classe privativa número 1, 42 aulas, O Caminho Infinito. Material disponível no site www.psicanalisedalma.com. Todo mundo que está na classe privativa, os 30 e poucos alunos que continuam lá participando da classe 2, Praticando a Presença, classe 3, Arte Curar pelo Espírito. Agora tem aula toda quarta-feira, das 8 às 10 da noite, Revelações Metafísicas, onde a gente está comentando áudios do Joel. Esses 30 e poucos alunos que participaram das 42 aulas todinhas de classe privativa ganharam o material que é vitalício, é para a vida toda. 42 aulas com mais de 3 horas cada, ok? Eles ganharam o material porque já estavam dentro da classe. Ah, mas eu não estava, e agora como é que eu faço, professor? Para aqueles que estão avançando pelo estudo de Joel, material disponível no site da Psicanálise da Alma. Vamos continuar aqui o áudio. Eu simplesmente não tinha habilidade para absorver o que lia. Não tinha habilidade alguma. Não tinha habilidade para absorver o que lia. Não tinha habilidade alguma em 13 anos de ciência cristã. O Joel admitindo isso, hein? Não tinha o sentimento daquilo que estava lendo. Tudo que ele tinha era convicção de que devia prosseguir. E foi assim que eu fiz. Tudo que ele tinha era convicção de que ele devia prosseguir. E assim ele fez. Eu vou pôr de novo, do comecinho. Escuta isso. Comentário que o professor Sandro pegou, tirou do áudio da Rosilda e jogou dentro do grupo de WhatsApp fechado da classe privativa. E depois digitei, fiz os comentáriozinhos com os alunos ali e tal. Então, não existe coisa alguma que jamais tenha sido negada a um indivíduo que viva sua vida em alguma espécie de contato com Deus. Não há coisa nenhuma que seja negada ao indivíduo que vive sua vida com alguma espécie de contato com Deus. Só que nós não estamos falando nem de religião, nem de esoterismo, nem de misticismo. Ele está falando ali que, embora ele tenha estudado por 13 anos, nada lhe faltou. Nada lhe faltou de tudo que ele queria? Não. Nada lhe faltou de experiências realmente necessárias à expansão da consciência dele. E as pessoas querem entender a prática da presença em 2 ou 3 anos, né? Não dá, gente. Não dá. Dá para melhorar muito. E se for com argumentos, por argumentos entende-se o quê? Ajuda, estudo e ajuda. Professor, certo? Se for com isso, avança mais rápido. Como eu disse, eu estou com 52 anos. Quando eu tinha 42, 10 anos atrás, eu cheguei no Joel. Depois de estudar 2 anos de mecânica quântica, dos 40 aos 42, falei, peraí, tem alguma coisa torta com essa mecânica quântica aqui. Chego no Joel Goldsmith, fiquei de queixo caído na primeira leitura do Caminho Infinito. Como que está a leitura de vocês do Caminho Infinito? Não esqueçam, tá? É um guia para a iluminação espiritual. É livro para ser lido 10, 20, 30 vezes. A pessoa que passa 1 ano e ela diz assim, faz 1 ano que eu estou com o Caminho Infinito na mão e não consegui lê-lo nenhuma vez, e está ouvindo os áudios do Joel, sinto muito, a receptividade é baixíssima e essa pessoa está enfiada em dogma. Isso é clássico, estou acostumado a ver. O contato com Deus não é alcançado facilmente. Porém, eu realmente penso que todos, quer saiba disso ou não, fazem esse contato enquanto estão lendo, estudando ou meditando. Ele descobriu que todos fazem esse contato enquanto estão lendo, pensando, meditando, refletindo, quebrando a cabeça,
tentando entender o assunto. Eles podem não saber que eu faço, talvez não tenham um sentimento de que eu faço, mas estou convencido de que fazem. Eu estou convencido por essa razão. Quando iniciei o estudo de metafísica na ciência cristã, eu não fiz progresso algum. E 13 anos após haver iniciado, não sabia coisa alguma a mais do que sabia no primeiro ano. Eu simplesmente não tinha habilidade para absorver o que lia. Não tinha habilidade alguma. Não tinha o sentimento daquilo que estava lendo. E mesmo assim, sem habilidade nenhuma, por 13 anos, algo aconteceu na consciência dele, que depois expandiu, e ele se tornou o maior metafísico dos últimos 500 anos. O maior, hein? Maior. Que dá para ter uma noçãozinha, se ler no particular ali, quietinho em casa, 2, 3 ou 4 vezes o Jornada Espiritual de Joel. Tudo o que tinha era convicção de que devia prosseguir. E foi assim que eu fiz. Tudo que ele tinha era a convicção de que ele devia prosseguir. E assim ele fez. Esse trecho desse áudio está num áudio completo no canal da Rosilda Rocha, cujo nome é Lei Cósmica e Graça 2. Coloca isso no YouTube lá, você vai achar o áudio completo. Divirtam-se. Vamos voltar aqui pro livro. Certo? Eu quis trazer isso aqui porque muito curioso, interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Para se tornar o professor maravilhoso que ele se tornou depois e ensinou milhares de alunos. Eu acho que até nesse áudio, eu não sei se foi nesse, acho que até nesse mesmo, que ele diz que mais ou menos 30 e poucas mil pessoas entraram em contato com ele nesses aproximadamente 30 anos de prática. Aproximadamente 30 mil pessoas entraram em contato com Joel para absorver dele o que ele tinha para compartilhar, como ensinamento, como meditação na presença do Joel, como aulas junto com Joel, principalmente as meditações, né? Meditar na presença do Joel. Aqui, ó. Onde que a gente estava aqui, ó? Aqui. Que ele disse, né, que ele aproveitou das medidas, das viagens, e na medida em que ele via nelas um exemplo de um princípio. As pessoas eram o que contava. Para ele, o mundo sem pessoas era apenas uma casca vazia. 55 anos de viagem serviram apenas para reforçar essa atitude. Embora reconhecesse a futilidade de grande parte das pessoas, aqui ó, desculpe, não é pessoas. Embora reconhecesse a futilidade de grande parte das viagens feitas por pessoas com propósito de turismo e educação, ou seja, o Joel se refinou tanto que ele viu quão fútil era viajar apenas por turismo e educação. Aqui, ó. A futilidade, embora reconhecesse a futilidade de grande parte das viagens feitas por pessoas com propósito de turismo e educação, separadas e à parte das pessoas, a maior parte delas era de uma natureza tão efêmera que geralmente não restava nenhuma impressão duradoura. Ou seja, por mais que a pessoa viaje a turismo ou educação, diante do conhecimento espiritual metafísico, isso é tão fútil, tão efêmero, que geralmente não restava nenhuma impressão duradoura. Ficam vagas lembranças de bons momentos, enquanto que o estudo metafísico vai ficando cada vez mais vívido na consciência da pessoa. O estudo metafísico vívido na consciência da pessoa significa que ela vai sentir cada vez mais, a cada ano de prática, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E isso que é o pensamento, sentimento, emoção, cria a realidade dos quânticos.
É isso. Esse sentimento do aumento de conhecimento metafísico da realidade espiritual. E não o desejo por coisas. Aqui, ó. Então, aquele que tem conflito porque ele quer coisas, não se preocupe, não se preocupe. Há uma maneira de viver desejando coisas e conseguindo coisas e ainda trabalhando, e ainda fazendo esse trabalho interior de conhecimento da verdade. Tem um trecho no Caminho Infinito que o Joel diz que a gente não abandona totalmente as coisas do mundo. A gente vive as coisas do mundo num nível mais alto, mais belo e mais duradouro. Só quem está lendo, quem ouve os áudios, às vezes está com pouca leitura e não pega isso nos áudios, porque tem nos áudios também. Mas quem está mais ávido à leitura, quem tem mais sede pela leitura, esse percebe coisas nas entrelinhas. Ele percebe o Joel falando da prosperidade que vem pela graça o tempo todo. Percebe nos áudios? Percebe. Mas vai perceber melhor nos livros, garanto. Aqui, ó. Somente quando uma pessoa começa a descobrir as pessoas, ela descobre uma razão não apenas para viajar, mas também como motivo para viver. Só há um jeito, aqui, eu vou ler de novo. Somente quando uma pessoa começa a descobrir as pessoas, o entorno, certo? Orar pelo outro é ajuda. Tem que trabalhar, estudar, ajudar e meditar. Ah, eu não sei como ajudar. Não sabe mesmo, porque você não sabe. Não estou criticando a audiência, estou falando aqueles que não têm entendimento do assunto. Não é crítica à inteligência da audiência. Pelo amor de Deus. Não coloquem palavras na minha boca. Ok? Não é crítica à inteligência da audiência. Eu estou dizendo aqueles que estão com dificuldade no entendimento. Está estudando ali dois aninhos Joel e já se sente patinando, ainda reclama, ainda sofre. Caramba, meu. Né? Tá tudo certo. É o processo da pessoa. Só que vem aquele áudio que eu toquei agora há pouco. Persista. Não desista. Aqui, ó. Somente quando uma pessoa começa a descobrir as pessoas, ele descobre uma razão, não apenas para viajar, mas também como um motivo para viver. Ou seja, a pessoa que descobre como levantar o Cristo ou como iniciar a prática, ela vai ter oportunidades de viagem, motivos para viagem e vai colher muito mais das viagens, porque afinal de contas, todo mundo adora viajar. Mas qual é o motivo que alguém tem para viajar, hein? Somente quando uma pessoa começa a descobrir as pessoas, ela descobre uma razão não apenas para viajar, mas também como motivo para viver. Quando ele fala descobre as pessoas aqui, ele vai aprimorando o entendimento metafísico dele de reconhecimento do Cristo no próximo, nas pessoas. É disso que nós estamos falando. Para Joel, todos na face do globo terrestre tinham algo de natureza única e individual. Não há uma pessoa em qualquer lugar que não tenha algo dentro de seu ser de valor para outra pessoa. Algo para dar ou algo para compartilhar. Ele achou fascinante entrar em contato com estudantes de todo o mundo e também descobrir quão grande era o vínculo com muitos que ainda não eram estudantes. Ou seja, ele descobria vínculo, amizade, afeto, carinho com estudantes novatos. Tá? Isso acontece muito com professor e aluno. Aqui, ó. Ele achou fascinante entrar em contato com estudantes de todo o mundo e também descobrir quão grande era o vínculo com muitos que ainda não eram estudantes, como homens e mulheres em todos os lugares, em todos os lugares, devia ter um que aqui, buscavam os mesmos objetivos, como todos eles que queriam, devia ter um que aqui também, as mesmas coisas da vida. E como quase todos eles experimentaram frustração e infelicidade, é um comentário do Joel, e como quase todas essas pessoas que eram buscadoras da verdade, estou colocando um grifo meu, ó, acrescentando aqui, e como todas essas pessoas que eram buscadoras da verdade,
Agora vamos ler nas palavras do Joel. E como quase todos eles, esses que eram buscadores de verdade, experimentaram frustração e infelicidade até encontrar algo que valesse a pena. Ou seja, antes eles não sabiam que eram buscadores de verdade. Muitas vezes a pessoa tem uma frustração e ela não sabe que ela é uma buscadora de verdade. Aí aparece um assunto desse para ela, ela descobre, olha, isso é tudo que eu procurei na minha vida. Encontrei o fio da meada, né? Encontrei o barbante que vai me tirar do labirinto do Minotauro. Essa foi boa, hein? Aqui. E como quase todos eles experimentaram frustração e infelicidade até encontrar algo que valesse a pena. E algo que valesse a pena era sempre o que eles encontravam dentro de si mesmos e um no outro. Os que compartilham desse estudo e dessa verdade, alunos, praticantes, simpatizantes, sempre encontram um brilho entre eles. É o que o Joel chama de os irmanados, tá? Aqui, ó. Se quisermos encontrar Deus, se quisermos descobrir o reino de Deus, devemos encontrá-lo onde isto é, dentro de você e dentro de mim. E esta é a maior dúvida nos alunos a ser trabalhada. E é o meu trabalho, é o que eu faço. Se quisermos encontrar Deus, e é o que eu trabalho em mim mesmo, ok? Eu estou no processo de individuação, a prática da presença, esses princípios, tem tomado a cada dia mais a minha vida 10 anos, estou longe de ser um Joel, certo? O meu conhecimento acadêmico, eu tenho domínio sobre isso, mas a prática da presença é uma coisa que se renova todo dia. E como diz o Joel, um praticante que ele já está há alguns anos na prática, a cada ano de prática, ele joga no lixo tudo que ele sabe e começa do zero, a cada ano. Para quê? Para não se apoiar em seu próprio entendimento. No entendimento humano, em suas ideias humanas, em suas avaliações humanas. E tudo isso é acolher o eu humano e também é trabalhar a sombra. Agora, como aprender a raciocinar dessa forma? Como aprender a viver dessa forma? Como aprender a elaborar mentalmente o eu humano juntamente com o eu divino? Porque isso é estar no mundo e não ser do mundo. Olha a lógica dessas palavras. Volta e ouve de novo. Eu corto e ponho de novo aqui. No entendimento humano, em suas ideias humanas, em suas avaliações humanas. E tudo isso é acolher o eu humano e também é trabalhar a sombra. Agora, como aprender a raciocinar dessa forma? Como aprender a viver dessa forma? Como aprender a elaborar mentalmente o eu humano juntamente com o eu divino? Porque isso é estar no mundo e não ser do mundo. Olha a lógica dessas palavras. Volta e ouve de novo. Eu corto e ponho de novo aqui. Se quisermos encontrar Deus, se quisermos descobrir o reino de Deus, devemos encontrá-lo onde isto é, dentro de você e de mim. Isto é o que faz a vida valer a pena, a descoberta de Deus no homem. Muitos têm procurado pelo Santo Graal, por Deus, mas em nenhum lugar da história, da literatura ou da religião, alguém já descobriu Deus, exceto como ele o descobriu no homem. Ok? Os alunos reuniam-se em suas aulas, onde quer que fosse, eles se viravam para ir nas aulas de Joel. Se ele permanecia em casa no Havaí ou viajava para os cantos mais distantes da terra, ele poderia ter ocupado dia e noite, mês após mês, com aqueles que vinham a ele no Havaí para instrução. Mas sua missão era levar esse trabalho a todos os que fossem receptivos, onde quer que estivessem. Aonde quer que um professor seja chamado, ele deve ir para ensinar e para dar aula. A gente termina por aqui a leitura e comentário do livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, o maior metafísico dos últimos 500 anos, a águia dourada da mecânica quântica, certo? Será que esse comentário já se espalhou nos grupos de WhatsApp e estudos de mecânica quântica dos quânticos? Que existe uma águia dourada da mecânica quântica que se chama Joel Goldsmith? A gente termina por aqui a aula 19 da leitura e comentário deste livro.
nós teremos uma classe privativa da psicanálise da alma, né? A psicanálise da alma ensina o quê? Prática da presença. Nós teremos uma classe privativa da psicanálise da alma em novembro, em Alphaville, em São Paulo, certo? Algumas pessoas procuraram, certo? Mas eu acho que ainda cabe umas 3 ou 4 pessoas, se alguém tiver interesse. É óbvio que é um encontro pago, pois esse é o trabalho do professor Sandro, certo? O professor Sandro é um acadêmico que domina este... Por que eu posso falar que domina esse assunto? Porque humanamente domina mesmo. Conhecimento humano é quase nada perto do conhecimento da prática. Conhecimento humano é facinho. Ego, superego e trabalho com as sombras é arroz com feijão para mim, certo? O importante é o que eu compartilho dentro das aulas de classe privativa online, que é o pessoal que participa das classes online ao vivo pelo Zoom comigo, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E agora, nesse novo movimento que surgiu para esses alunos e também que está sendo aberto para pessoas do público de fora, que são as classes privativas presenciais. Nós tivemos recentemente uma classe privativa presencial aqui em Cambuí em julho, foram 3 dias de aula, mais de 20 horas de aula. Tivemos uma classe privativa em Florianópolis, em Floripa, agora em setembro, onde a gente teve 10 horas de aula e um número maior de horas de meditação, e teremos agora uma classe privativa de 4 dias em Alphaville, São Paulo, onde a gente vai ter meditação e estudo, certo? Quem tiver interesse no atendimento individual, o telefone para informações é o mesmo. Quem tiver interesse em entrar em um processo assim mais básico de trabalho com as sombras, entendimento de ego, superego e self, o telefone é o mesmo, dentro do atendimento individual. Quem tiver interesse em estudar Joel dentro do atendimento individual, o telefone é o mesmo, a sessão individual com o professor Sandro. E quem tiver interesse numa única sessão de orientação geral, para ver como está a situação e como está o nível de compreensão de você, certo? O telefone é o mesmo. Não é tanta gente assim que procura, né? A maior parte do meu tempo é preenchida com leitura, meditação e atenção para os alunos e principalmente edição de vídeo. Como eu edito vídeo, viu? Porque eu gravo várias aulas, né? Então isso toma horas de edição. Eu trabalho full time, o tempo todo com esta informação. O tempo todo, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O lazer eu incluo na minha rotina diária, o que eu posso, o que é possível, para dar uma respirada, ok? Para viver alguns momentos humanos, né? Num nível mais alto, mais belo e mais duradouro. Porque depois que a gente trabalhou a sombra numa certa medida, a gente faz isso com uma certa habilidade, né? A gente não vai ficar sofrendo por bobagem, tá certo? Fica aqui meu abraço para a audiência do YouTube. E o trabalho segue em frente e o trabalho continua. E vamos ver para que dia que eu vou marcar essa live, né? Falando sobre elementos de individuação. Ego, superego, self e o trabalho com a sombra. Vamos dar mais uma palhinha sobre esse assunto. Tá joia? Aqui, ó. Olhar de praticante. Um abraço para vocês. Até mais.